Oi, gente, tudo bem? Então, as pessoas vão começar na tarde do último dia do evento. Agora vamos ter um short talk de parte de Denison Guimarães, que vem de Unesp Guaratinguetá. O seu trabalho é chamado South American Gravitational Wave Observatory, SEGO, Simulations da resposta de detectores e estudos dinâmicos na América do Sul. Então, bom, pode começar, Denison. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à comissão, pela oportunidade também de estar falando sobre uma parte da minha dissertação de mestrado. Acho que ontem vocês tiveram a oportunidade de ter um contato inicial com as ondas gravitacionais através da palestra da professora Débora Menezes, Então, isso vai me ajudar um pouco na questão da introdução. Então, como ele comentou, a gente está desenvolvendo um projeto chamado SAGO, que é um observatório localizado na América do Sul. Aqui eu vou trazer alguns resultados sobre alguns sítios científicos que são potenciais para abrigar esse interferômetro e também algumas simulações sobre a resposta desse detector na América do Sul. Bom, a astrofísica de ondas gravitacionais ela é uma área basicamente recente, A primeira detecção ocorreu em 2015, ou seja, quase exatos 10 anos atrás, com esse fenômeno que foi o GW 150914, que foi registrado por uma coalescência de 2 buracos negros de 36 e 29 massas solares, respectivamente, e foi o fenômeno inicial da primeira detecção que inaugurou essa era da astrofísica de ondas gravitacionais. Posteriormente, houve outro evento também, que foi o GW 170817, que trouxe uma nova perspectiva de observação. Até então, as ondas gravitacionais eram observadas apenas pela interferometria laser, mas com esse fenômeno, que foi uma colisão de estrelas de nêutrons, ela teve a possibilidade de ser observada em outros espectros visíveis também. Ou seja, que por mais de 70 observatórios, além da colaboração LVK. Essa descoberta ela rendeu o Nobel de Física de 2017 aos pesquisadores Barry Barish, Kip Thorne e Heiner Hayes, que faleceu recentemente. Atualmente, a rede global de detectores de segunda geração está localizada nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha e no Japão. A gente tem um interferômetro sendo desenvolvido também no LIGO Índia, que é um observatório semelhante ao LIGO Hanford Livingston. Os atuais detectores, todos eles de interferometria, eles possuem essa mesma arquitetura, ou seja, os LIGOs eles têm os comprimentos do laser de 4 km, enquanto o Virgo, que fica localizado na Europa, na Itália, e o Kagura, que fica localizado no Japão, tem uma arquitetura de 3 km cada. Atualmente, estamos desenvolvendo, junto com as colaborações, detectores de terceira geração. Os principais projetos em andamentos são o Cosmic Explorer, que também ficará sediado nos Estados Unidos. Ele tem uma arquitetura 10 vezes maior que os atuais LIGOs, com 40 km de comprimento. Sua sensibilidade também vai ser 10 vezes maior que os atuais interferômetros. Então, aqui a gente pode comparar o atual LIGO, o LIGO Advanced, com relação ao Cosmic. E temos também o projeto do Einstein Telescope, que vai ser uma arquitetura um pouco diferente. Ele vai usar uma arquitetura triangular, com comprimentos laser na ordem de 10 km, e ele vai funcionar com a conjunção de 3 interferômetros, com diferentes direções, 6 lasers no caso. Bom, com isso, a gente vai poder, com esses próximos interferômetros que ainda estão em desenvolvimento e que vão começar a operar nas próximas décadas, a observar, por exemplo, o universo primordial. Então, aqui a gente tem uma dimensão de até onde esses interferômetros chegam, os interferômetros de segunda geração. E aqui a gente pode observar que, com o Einstein Telescope, por exemplo, nós vamos poder detectar
né, a formação dos primeiros buracos negros primordiais e também as primeiras galáxias. Atualmente, a rede de segunda geração dos interferômetros consegue observar, né, esse escopo aqui de buracos negros e esse escopo de colisões de estrelas de nêutrons. Com os próximos interferômetros, né, eles têm fases de desenvolvimento, Cosmic Explorer 1, Cosmic Explorer 2 e o Einstein Telescope, vamos conseguir detectar todos os objetos compactos, né, todas as coalescências de estrelas de nêutrons e buracos negros do universo. No entanto, temos um grande problema, né, com relação aos interferômetros terrestres. Tanto é que, atualmente, estão sendo desenvolvidos projetos de interferômetros espaciais, como o LISA, que iniciou nos Estados Unidos e que agora, né, está sendo desenvolvido pela União Europeia, e alguns outros interferômetros que são os chineses, como o Tianqin e o Taijin. São interferômetros espaciais que né, não terão esse problema com o espectro de ruído. Então, quando a gente olha, né, o espectro de ruído desses interferômetros, aqui eu trouxe o exemplo dos LIGOs, né, o Hanford e o Livingston, a gente tem diversas sobreposições, né, de ruídos de origem, né, antrópica, de origem mecânica, térmica, quântica, dentre outras naturezas. Mas aqui, né, no contexto do SAGO, eu vou chamar inicialmente a atenção para o ruído sísmico, né? Então, vocês podem observar que a diferença da localidade vai influenciar bastante. Então, vocês podem observar que esse aqui é o ruído sísmico detectado no interferômetro de Hanford, e esse aqui, né, é o ruído sísmico detectado no interferômetro de Livingston. E esses ruídos, eles acabam afetando a sensibilidade desses interferômetros. Tendo em vista isso, né, e essa proposta da construção de um interferômetro na América do Sul, a gente precisa identificar possíveis locais que tenham baixa atividade sísmica e que possuam condições geográficas favoráveis para que a gente consiga implementar um projeto desse tamanho, né, e dessa sensibilidade. Então, são esses lugares, né, Irecê, na Bahia, Presidente Prudente, em São Paulo, São José dos Campos, que na verdade não é um sítio científico, mas é onde a gente desenvolveu a metodologia, né, para fazer essas investigações, semelhante também à metodologia que é utilizada no projeto do Einstein Telescope. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Malargüe, na Argentina, e o Salar de Uyuni, na Bolívia. E mais recentemente identificamos Foz do Iguaçu, né, também no Brasil. Bom, para determinar essa função de resposta dos detectores, a gente vai partir dessas funções, né, as funções que estão relacionadas às funções padrões de respostas, que vai estar relacionada também com alguns parâmetros, como latitude, longitude e orientação, né, desse interferômetro, bem como sua arquitetura e comprimento dos braços, né, e seu ângulo entre si. No caso dos modelos LIGO e Cosmic Explorer de 90 graus e do Einstein Telescope de 45 graus. E quando a gente lineariza, né, a gente faz uma combinação linear dessas polarizações de onda, a gente tem essa função que dá, né, os sinais das ondas gravitacionais. Com isso, a gente tem atualmente a atual rede, né, de detectores de segunda geração, aqueles que eu mostrei inicialmente para vocês, né? Então, vocês podem observar, né, aqui nesse eixo vertical, né, esse gradiente, que quanto mais tendendo para o vermelho, a gente vai ter regiões de alta sensibilidade para a detecção das ondas gravitacionais, né, aqui no nosso planeta e no nosso plano celeste. Observe que tanto a rede de segunda geração quanto a rede de terceira geração, composta pelo Cosmic Explorer e pelo Einstein Telescope, né, o Cosmic sediado no norte dos Estados Unidos e o Einstein Telescope no principal sítio que está sendo considerado, que é na ilha de Sardenha, na Itália, né, que ambos têm uma questão em comum, né, ambos têm um vácuo aqui de sensibilidade na região, né, da América do Sul. Com isso, né, a gente fez
a consideração desses interferômetros baseadas nas condições de cada local. Então, como essas regiões de Irecê, na Bahia, Malargüe, na Argentina, e Salar de Uyuni, na Bolívia, são regiões planas, né, e de grande área, elas possuem a possibilidade de tranquilamente colocarmos um interferômetro de 40 quilômetros na superfície. Enquanto as outras localidades, como Foz do Iguaçu, Presidente Prudente, e São José dos Campos e Santa Maria, né, teriam que ser na arquitetura de interferômetros subterrâneos no modelo do Cosmic Explorer. Observe que, de acordo com as simulações, a gente consegue preencher significativamente, né, essas regiões de baixa sensibilidade, de baixa detecção. Com isso, né, essa rede pode ser significativamente fortalecida. Até porque, para a gente detectar, além da gente detectar um sinal de ondas gravitacionais, a gente precisa também detectar a origem desse sinal. E para a gente detectar a origem desses sinais, seja eles de estrelas de nêutrons ou de buracos negros, né, a gente precisa, no mínimo, de 3 interferômetros que operem conjuntamente para delimitar especificamente a região do céu que a gente vai poder demonstrar para os outros observatórios, especificamente, como ocorreu no evento de 2017, que foi o evento multimensageiro, que ali aconteceu um evento e que outras colaborações e outros observatórios com outras técnicas de observação podem virar seus telescópios para lá e detectar aqueles sinais. Então, a atual rede em desenvolvimento, né, de 2 interferômetros, ela atende parcialmente esse critério. O Cosmic Explorer, ele tem um projeto ainda de um segundo interferômetro, só que de 20 quilômetros, que ainda, né, eles não estão desenvolvendo, mas que eles pretendem, e que houve também a proposta, recentemente, do professor David Shoemaker, do MIT, para que o nosso projeto considerasse a possibilidade de construir o segundo Cosmic aqui na América do Sul, de 20 quilômetros. Bom, a gente imagina que, pelo fato do Brasil estar principalmente o Brasil estar no centro de uma placa tectônica, a gente não tem atividade sísmica, né? Isso não é verdade. Então, com base nos dados que a gente extraiu da rede sismográfica brasileira para a América do Sul, esses aqui são os sinais de atividade sísmica, né, aqui na América do Sul nos últimos 45 anos. No Brasil, por exemplo, vocês podem observar, né, uma atividade sísmica bem significativa, com exceção de algumas regiões. Então, aqui a gente está observando, por exemplo, o Iguaçu, né, Santa Maria, essa região mais do norte e nordeste aqui. E agora a gente vai entrar especificamente em cada uma delas, né. Então, aqui a gente tem as cidades, né, aqui a gente tem as legendas também sobre esses sinais, tanto de magnitude quanto de profundidade desses sinais. Lembrando que isso aqui são dos últimos 45 anos. Né? Por exemplo, nesse ano, Irecê não teve nenhuma detecção de atividade sísmica. No entanto, a cidade ao lado, as regiões ao lado, registraram. Isso meio que descartou, né, esse sítio durante essa análise. São José dos Campos também não registrou nenhum nos últimos anos, da mesma forma que Santa Maria não. Presidente Prudente do interior de São Paulo registrou 3 detecções nos últimos 45 anos. O Salar de Uyuni, na Bolívia, né? Uma região aqui que tem em torno de 100 quilômetros de extensão, né? Por isso que seria prático colocar um interferômetro em L de 40 quilômetros aqui. Né? Também tem uma atividade sísmica significativa nos últimos anos, devido à sua proximidade com a Cordilheira dos Andes. Né? Mas é engraçado que nesse ano, por exemplo, a gente observou e não teve nenhum sinal sísmico detectado nessa região. Malargüe, na Argentina, que é uma região também plana, que já possui uma infraestrutura de diversos observatórios operantes. E aqui, Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom, outra questão que influencia bastante os interferômetros a laser são a densidade demográfica, né, da região. Então, aqui a gente acessou os dados do IBGE, né, para o Brasil, e especificamente para as regiões candidatas. Então, a gente vê que todas as cidades que a gente mencionou, pelo menos as do Brasil, né, Santa Maria, Presidente Prudente, São José dos Campos, aqui é Foz do Iguaçu, e essa aqui é Santa Maria, esse daqui é São José, isso. Todos eles estão em regiões de alta densidade demográfica,
o que isso, né, vai afetar significativamente o funcionamento de um interferômetro, né? Mas, dada a arquitetura de algum deles, né, por exemplo, dessas 3 cidades, dessas 4 cidades, mais ou menos, na verdade, ser subterrâneo, isso é reduzido significativamente. Em termos práticos, né, para vocês verem como que isso afeta, né, a atividade sísmica em alguma região, a gente testou a metodologia lá no campus do INPE, né, que é no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde esse projeto está sendo desenvolvido. Aqui nessa região um pouco mais isolada, né, da cidade, que tem o DCTA, a gente instalou uma estação sismológica temporária de cerca de 6 dias lá, usando esse sismômetro, né, um trilho compact, e essa estação Centauro. A gente cavou um buraco de cerca de 40 centímetros de profundidade. Fizemos toda a montagem do equipamento numa caixa hermética, né, para poder isolar os componentes eletrônicos. Aqui é o sismômetro já instalado, nivelado e orientado de acordo com as orientações geográficas, né, norte-sul. E uma sacola aqui para impedir que a umidade afete o aparelho. Esse aqui é o sistema eletrônico montado, né, com o fornecimento das fontes, GPS. E aqui o nosso sinal, né, do status da estação, funcionando, né. Então, essa estação ficou lá por cerca de 6 dias. Né. Os estudos no Einstein Telescope, por exemplo, eles ficaram cerca de 3 dias. Né. Então, a gente acabou pegando um tempo a mais, porque são regiões de alta densidade populacional. Então, lá em São José dos Campos, a gente fez a aplicação, né, dessa metodologia, dessa coleta de dados, e com isso a gente pretende fazer diversos trabalhos de campo nessas outras localidades para avaliar esses mesmos sinais. Que é a equipe que me apoiou também lá durante esse trabalho. E esses foram os dados obtidos, né, para São José dos Campos. Então, a gente observa aqui nesse eixo vertical, né, os limites de máximos e mínimos de Peterson, ou seja, dentro desse limite aqui, os sinais, né, na cor que tendem para o vermelho são os sinais de origem natural do planeta Terra. Certo? Aqui a gente tem o eixo do leste-oeste e o eixo do norte-sul. E esse é o eixo mais importante, que é o eixo vertical. Né? Então, observem que, né, a atividade sísmica natural do planeta na região de São José dos Campos, né, apesar de estar próximo do litoral, que também tem a questão da influência dos microsismos oceânicos e também a questão do vento, que influencia também nos interferômetros a laser, a gente teve uma atividade sísmica, né, excelente para esse sítio científico. No entanto, né, todos esses sinais que tendem para o lilás, né, são sinais de origem antrópica, ou seja, transporte, indústria, né, principalmente em São José dos Campos, que é um polo industrial muito significativo no nosso país. E isso, né, afeta significativamente também a sensibilidade dos detectores. Bom, como conclusões, né, até o momento, a gente desenvolveu essa metodologia integrada, né, de fazer as análises das simulações computacionais com as análises sísmicas. Né. Ainda a gente precisa replicar o trabalho de campo nos outros sítios. Alguns já foram descartados, como Salari-Yuri e Irecê, o que reduz ali os custos. As simulações mostram que tanto a rede 2G quanto a rede 3G apresentam zonas cegas, né, sobre a América do Sul. Então, a inclusão desse observatório nesse hemisfério, ele vai equilibrar essa rede global. Né? Os dados sísmicos da região, embora sejam excelentes no ponto de vista da atividade sísmica natural do planeta, ele tem muita atividade de ruído sísmico de origem antrópica. Então, os melhores sítios atuais que estão sendo considerados, né, para cada arquitetura, no caso para o Einstein Telescope, seria a Foz do Iguaçu, até por conta da infraestrutura, né, tem 3 aeroportos internacionais, fica na fronteira de 3 países, e também tem uma universidade lá, né, que é a Universidade Latino-Americana, a UNILA, o que vai favorecer essa integração da região como um todo para o desenvolvimento desse projeto.
A segunda opção para o Cosmic Explorer é Malargüe, na Argentina. O projeto SAGO ele vai colocar a América do Sul nesse protagonismo também da astronomia multimensageira, até porque aqui a gente possui diversos observatórios, né, tanto no Chile quanto no Brasil, com a possibilidade de operar conjuntamente. Atualmente, o objetivo da nossa colaboração vai ser a formação de recursos humanos, né? Ou seja, capacitar no mínimo 150 pesquisadores para que a gente consiga começar a construir esse interferômetro, mas também tem a questão da diplomacia, que vai envolver outros países, que eu vou mostrar posteriormente para vocês, e a questão também do financiamento. Atualmente, o projeto ele foi incluído no Plano Nacional de Astronomia, que está sendo elaborado pela Sociedade Astronômica Brasileira e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e também foi incluído no grupo de trabalho do BRICS Astronomy, que está acontecendo agora em São José dos Campos, nessa semana. O SAGO Consórcio foi fundado em setembro, né? A gente fez um evento comemorativo das ondas gravitacionais lá em São José dos Campos, né? Do qual reuniu diversos pesquisadores, tanto da América Latina quanto também da colaboração LIGO, do qual a gente faz parte, né? E também teve a participação mesmo que remota, né, mas tivemos participação do Nobel de Física, o Barry Barish, do Matthew Evans, que é o atual diretor do projeto do Cosmic Explorer, e também tivemos participação do diretor do Einstein Telescope, bem como também participação dos líderes dos projetos LISA e Tianjin da China. Nosso consórcio atualmente conta com 66 membros, 36 instituições e 10 países, e agora a gente está no trabalho de estruturação científica e administrativa, que provavelmente vai seguir o modelo das colaborações existentes. Essa é uma foto, né, da nossa conferência latino-americana, de alguns participantes que estavam presenciais, que deu origem ao consórcio. Foi o primeiro evento que aconteceu aqui no Brasil. O próximo provavelmente vai ser no México. Essas são as instituições participantes do SAGO Consórcio, né, que aderiram ao consórcio, mas a gente pretende expandir. E esses também são os países membros. Algumas referências. E aqui alguns agradecimentos ao CNPq, à CAPES, ao IAG da USP, que me treinou para fazer a operação e análise de dados desses sismômetros, a Rede Sismográfica Brasileira também, por tirar dúvidas e por auxiliar no tratamento dos dados, bem como o IBGE, que é meu e-mail, o Instagram do grupo de pesquisa e do SAGO Consórcio. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Denison. Agradeço. Bom, a gente tem tempo para algumas perguntas. Obrigado pela apresentação. Quando você mostrou o gráfico de sensibilidade a ruído, e ali tem diversas fontes de ruído, né? Uhum. Tem algumas curvas que tinham alguns picos muito acentuados, tipo, tinha um fundo meio contínuo, mas com alguns picos. Você poderia explicar por que existem esses picos? Alguns desses ruídos mais extremos, digamos assim, eles estão relacionados ao período de instalação e desinstalação dos equipamentos. Então, naquele momento que a gente está, né, principalmente, né, inserindo o dinamômetro, que é um equipamento muito sensível, né, até se a gente fizer assim com o vento, ele vai sofrer interferência. Então, a gente vai ter diversas influências iniciais até que até que a massa do sensor fique estável o suficiente para depois detectar apenas, né, os ruídos externos, como os ruídos de origem natural e os do exterior. Então, esses principais picos que estão bem fora dos limites de Peterson são de origem manual mesmo da instalação do sismômetro. Obrigado. Imagina. Obrigado pela apresentação, primeiro. E tem outro
tem outras fontes de ruído dependentes do local que talvez influenciaram a escolha das cidades que vocês analisaram? E, em geral, tem outras fontes de ruído que dependem do local mesmo? Sei lá, clima e tal? Sim. Além disso, né, além da questão de clima que você comentou, né, precisaríamos fazer, né, projetos de impactos climáticos, dependendo do sítio. E as outras fontes de ruído são os ruídos dos microsismos oceânicos, que podem interferir, mas nesse caso, para algumas das regiões, não serão tão significativos, porque todos ficam mais dentro do nosso hemisfério sul, né? E também o vento é muito significativo. Então, no Nordeste, embora seja uma boa região lá, Irecê, na Bahia, né, é uma região de muito vento, né? Tanto é que os principais parques eólicos do Brasil ficam naquela região. Então, são ruídos também que vão influenciar. Acho que seriam esses, e os outros principais ruídos já são os ruídos operacionais, né? Além do sísmico, aí a gente vai ter o ruído térmico também, dos sistemas, do detector, mas isso já quando ele já estiver operante, né? E que a gente pretende solucionar com a implementação de criogenia nesses equipamentos para poder eliminar esse ruído e também eliminar o ruído quântico que está relacionado com a questão do laser, né? Então, quando a gente aplica a criogenia, a gente elimina mais esses dois ruídos. E os dos aparelhos, os equipamentos, né, computadores, da operação do interferômetro também são bem significativos. Então, são muitas as fontes de ruído, são muitos desafios para um detector de interferometria laser. Alguém? Ali, ó. Olá, obrigado pela apresentação. Tem um slide que você botou, a sensibilidade que vocês iam ter no céu, acho que era o slide 10 ou 11, que eram vários globos e várias curvas de nível azul e vermelha. Isso. Pelo que eu entendi, eu posso estar errado, me corrija, as cores azuis é baixa sensibilidade. Isso. Correto? E vermelha. Isso, baixa sensibilidade. Então, o que significa exatamente a última linha quando você tem essas regiões muito azuis após a implementação desse... pelo que eu estou entendendo, você implementou, né, o telescópio, Foz do Iguaçu, Presidente Prudente, aparece vermelho ali no meio, mas uma grande região azul ao redor. Então, parece pior do que o primeiro lá de cima, 100, ou é uma outra escala? Perfeito. Aqui a gente tem que considerar a conjunção, né? Por exemplo, aqui quando a gente considera só o interferômetro, né, no caso do SAGO, como ele é um interferômetro de 3 orientações, né, diferente do modelo do Einstein Telescope, perdão, o tipo Einstein Telescope ele tem 3 orientações, diferente do Cosmic e dos recentes LIGOs, que tem uma orientação em L. Ou seja, nesse caso, essas regiões azuis elas serão regiões de baixa sensibilidade por conta dessa arquitetura, né? Já para o Cosmic, ela vai ser uma região de ponto cego mesmo, né, por conta que ele só tem uma orientação. Então, mas comparado com aquele não é todo mundo? Isso. Aí, essa é a rede atual. Então, Entendi. quando a gente considera a rede atual, né, e os próximos detectores, então a gente meio que faz como se estivesse fazendo uma sobreposição. Né? Então, essa já é a rede existente. Essa vai ser a rede que está sendo construída atualmente. Então, todas as duas redes atuais, né, coincidem por um foco de baixa sensibilidade ou de não sensibilidade na região da América do Sul. Quando a gente inclui um interferômetro aqui, então a gente não vai ter nenhum ponto cego, né, nesses mapas. Então, aqui são apenas as simulações específicas, né, do interferômetro em cada região e que vai complementar. Então, imaginamos, por exemplo, a soma, por exemplo, desses 3 gráficos. Então, isso vai ter um resultado significativo no contexto desses instrumentos. Entendi. Obrigado. Perfeito? Imagina. Opa. Isso. Temos mais perguntas? Só isso? Tá bom. Agradecemos de novo, então, para Denison pela apresentação. E a gente aguarda uns minutos para ajudar tudo para a próxima apresentação.